um caso que repercutiu e muito neste fim de semana. E envolve o caso de duas irmãs, uma de 6 e outra de 7 anos, que foram resgatadas após passarem a noite sozinhas, trancadas em uma casa no bairro Pequis, aqui na cidade de Uberlândia. Foram os próprios moradores vizinhos que perceberam que essas crianças estavam sozinhas e avisaram as autoridades de segurança. Carol Barros tem as informações, está comigo também no nosso Balanço Geral para trazer todos os detalhes e até porque se envolve criança, a gente tem que entender o que o Conselho Tutelar está fazendo em relação a isso, porque segundo que foi repassado à nossa equipe de reportagem, não é a primeira vez que isso acontece com essas meninas não, viu? Não é. Carol, bem-vinda ao Balanço Geral, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham também no Balanço Geral. Uma situação que precisa mesmo de um olhar mais atento, porque, como você disse, realmente não é a primeira vez. Aliás, já foram muitas vezes que, inclusive, a Polícia Militar foi acionada, Conselho Tutelar agindo nessa situação, uma situação de vulnerabilidade, porque causou abandono, maus tratos a duas crianças, duas irmãs, meninas de 6 e 7 anos, que precisaram, mais uma vez, serem acolhidas, serem atendidas e talvez até retiradas de uma situação que as colocava em uma situação de vulnerabilidade. Elas estavam dentro de casa, trancadas, e vizinhos, percebendo que elas já estavam há horas, tinham passado a noite inteira sozinhas, ofereceram ajuda pelo muro, pelo buraquinho ali do portão e conseguiram até alimentar essas crianças que estavam também sem comida. Ou seja, é uma situação que chamou muito a atenção desses moradores, principalmente porque é recorrente. Então o Conselho Tutelar foi acionado e a gente veio até aqui falar com a Érica Machado, ela que é uma conselheira tutelar, que está por dentro desse caso, até porque a gente precisa entender de fato como foi feito todo esse trabalho, em que situação de fato essas crianças foram encontradas lá, como era o cenário de tudo isso, qual é o histórico dessa ocorrência, da mãe, da família e essas crianças, né, tão pequenas, 6 e 7 anos, encontradas nessa situação. Então, boa tarde, Érica, seja bem-vinda ao Balanço Geral. A gente quer entender de fato quem chamou o Conselho Tutelar, como é que vocês ficaram sabendo e quando chegaram lá, qual era o cenário? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos uma denúncia, né, anônima a princípio, falando que duas crianças estavam em casa sozinhas desde a noite anterior. Aí nós, como nós trabalhamos 24 horas em regime de plantão, nós fomos até o local. Acionamos a Polícia Militar, né, que prontamente foi conosco e chegando lá o portão estava trancado com o cadeado do lado de fora. Aí o policial arrombou o cadeado, a gente entrou, as duas meninas estavam em casa sozinhas. E a mais nova não estava se sentindo bem, estava com diarreia, vômito, né? E foi isso que aconteceu, o primeiro momento foi isso. O papel do Conselho Tutelar nesse momento é dar segurança àquelas crianças que estejam ou em evidente, iminente risco ou que já estejam em uma situação como essa. Sim, e a gente entende que os primeiros responsáveis é a família, né? São os familiares. E como as irmãs têm uma família extensa, uma família, ela tem irmãos, tem avó, tem tias do lado materno, o que nós fizemos foi contactar essas pessoas, né, que se prontificaram a ficar com as meninas e nós deixamos as meninas com ela até a gente informar o juiz, tudo que estava acontecendo, né? Com quem que nós deixamos as meninas. Primeiro, nós passamos na UAI com a ajuda da Polícia Militar, levamos as meninas para atendimento, elas foram atendidas, receitaram os remédios, compramos remédios, deixamos na casa da avó materna, né, que se prontificou a ficar. Tem uma filha dessa genitora, que é irmã das duas meninas, também que já tem 20 anos, tem um filho. E ela falou, não, pode ficar tranquila que eu vou ficar com ela. Segunda-feira minha avó vai trabalhar, mas eu vou permanecer com as meninas, né? E a gente isso tranquilizou a gente, porque a gente sabe que o importante, a princípio, é tentar a família, né? Não ter uma atitude tão drástica de levá-los para um abrigo, para uma instituição de alimento,
Isso. Lá no local, no momento em que vocês chegaram, qual era a situação do ambiente, a casa, em questão de organização, de oferecimento de alimentos para ela, visto que elas estavam sozinhas, elas não tinham condição de, por exemplo, preparar um alimento? Não, preparar alimento não. E de organização, a casa estava bem organizada, né? A mãe, ela tem altos e baixos, né? Tanto que nós encerramos o acompanhamento dela, porque estava tudo bem, né? As crianças não faltam na escola, vão para a escola limpa, cuidadas, né? Não existe evasão escolar, mas o problema é que a mãe deu uma decaída, voltou a envolver com droga e álcool e já passou a ser risco para as meninas, né? Nessa situação em que elas foram encontradas, como é caracterizada, qualificada? É um crime? É crime, é abandono de incapaz, né? Se os policiais tivessem encontrado a mãe naquela ocasião, ela teria sido presa. Mas não localizamos, né? E a nossa prioridade ali era as crianças, né? E fizeram o boletim de ocorrência e vai dar seguimento, né? Ela vai responder por esse crime de abandono de incapaz. Quais são os próximos passos agora do Conselho Tutelar, visto que inclusive há informação de que a avó devolveu as crianças para a mãe nesse fim de semana? Sim, a avó devolveu. Ela falou que não aguentou a pressão da mãe, que a mãe estava muito nervosa, foi na casa dela com ameaças, né? E pegou as crianças de volta. O conselho vai fazer, porque o conselho é o órgão que faz a ponte entre a família e os programas de proteção do município. Então nós vamos fazer essa ponte, vamos fazer os encaminhamentos que haviam sido parados, porque a mãe estava bem, né? Naquela situação ela estava bem. E vamos informar o judiciário, que já recebeu uma denúncia também, como nós recebemos, eles também receberam, do que aconteceu no final de semana e sugerir a avaliação da Vara da Infância e Juventude, um possível acolhimento, né? Uma busca e apreensão dessas meninas. Com relação ao histórico da mãe em si, você disse que ela tem altos e baixos, inclusive há um boletim de ocorrência em julho de 2023, ou seja, exatamente um ano atrás, que houve uma situação idêntica. Aconteceu isso, aí as meninas ficaram na casa de uma madrinha, inclusive essas madrinhas são muito prestativas, mas elas estavam viajando esse final de semana, não puderam auxiliar nisso daí. Aí as meninas a mãe se recuperou logo disso, as meninas têm muito vínculo com a mãe, então assim, elas preferem qualquer pessoa a estar com a mãe, sabe? Não, elas preferem a mãe, isso. Elas preferem a mãe, então elas voltaram a ficar com a mãe. A mãe ficou bem por esse período, né? E agora as denúncias voltaram, a gente voltou a receber as denúncias. Então agora a gente vai levar para o julgamento da Vara da Infância, avaliar, né, se essa mãe merece novamente uma chance ou ela não merece mais, né, outras chances. Isso a gente vai ter que avaliar. E eu acredito que se ela não fizer um tratamento correto até o fim, porque ela começa a fazer o tratamento, ela vai no CAPS, vai no posto de saúde, ela trata, ela fica assídua, mas depois ela recai. Então a gente espera que com essa nova situação, ou a mãe tome realmente, né, mude o comportamento, se não mudar, infelizmente, ela vai ficar sem as duas filhas para sempre. E é importante, inclusive, a gente falar isso, né? O que é de competência do Conselho Tutelar, até onde vai a ação do Conselho Tutelar e, a partir daí, para onde é direcionado o caso. Sim, em caso de emergência, como foi no sábado, né, o Conselho estava de plantão, a gente age, né, naquele risco iminente ali, a gente age, foi o que a gente fez, chegou lá, encontramos a situação de abandono, mas normalmente quem faz essa transferência de guarda é o juiz, no nosso caso, da Vara da Infância e Juventude, né? Então a gente não tem esse poder de tirar as crianças da casa da mãe e levar para a casa de outra pessoa, mas nós podemos agir como nós agimos, que foi de emergência. Agora, como não a situação já aconteceu, já teve o andamento que teve, nós vamos informar a Vara da Infância e Juventude para juntos, né, para o juiz determinar o melhor para essas crianças. Hoje, onde e com quem estão essas crianças? Hoje elas estão com a mãe. A gente pode, não sei, né, se é possível considerar que elas estejam seguras, o Conselho Tutelar já voltou ao local ou pretende fazer isso?
Hoje, nós vamos na casa da mãe hoje, vamos ver a situação que as meninas estão, vamos ver como que está, além, junto de informar o juiz para receber uma determinação dele, né, do que pode ser feito, a gente vai estar passando a acompanhar, né? Continuar acompanhando, quer dizer. Última pergunta, né? Porque assim, as crianças foram deixadas com a avó materna. Sim. Ela teria esse, digamos assim, não sei nem se é o termo correto, mas ela teria esse direito de entregar as netas para a mãe? Sim, ela teria. Tanto que ela poderia ter se oposto, né? É o que a gente esperava que ela fizesse, era ter se oposto à mãe, mas ela não conseguiu. Né, eu falei para ela, eu falei, vou acionar a polícia militar, ela falou, olha, a polícia não tem como, se a mãe não está proibida de pegar a menina, se a guarda não é da avó legalmente, né, e as meninas chorando para ir com a mãe, pedindo para ir com a mãe, aí ficou aquela confusão, aquela comoção e a avó entregou. Precisaria de algo legal na justiça para que ela não devolvesse, se ela se negasse. Sim, a avó teria que ter um documento, uma guarda judicial falando que... E essa avó está disposta a pegar essa guarda judicial, isso que a gente não sabe. Isso que vai ser avaliado, né? Isso vai ser avaliado pelo juiz. Se não tiver, não vai ter outra solução no momento, a não ser elas ficarem acolhidas, né? Para uma família acolhedora ou para um acolhimento. É isso, a gente agradece então a Érica Machado falando conosco, conselheira tutelar, deixando tudo muito bem esclarecido, até porque é uma situação que precisa muito de um olhar das autoridades para entender se essas crianças estão de fato seguras ou não. Esse é o principal objetivo, mas que tudo tem os limites de atuação, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, age de forma administrativa, agora vai repassar esse caso, então, para o Judiciário, Conselho da Vara da Infância e Juventude, que nós, inclusive, entramos em contato para saber um posicionamento deles. E ficou muito claro de que a Justiça realmente vai atuar nesse caso. O Conselho Tutelar vai ser procurado, eles vão se reunir, né, tanto o promotor de justiça quanto o Conselho Tutelar, para entender o que está acontecendo de fato. Considerou, inclusive, o doutor Epaminondas Costa, considerou essa situação muito grave. Ele, conversando com o nosso site Paranaíba Mais, disse que a situação é muito grave, que deve avaliar e, se for o caso, haverá uma convocação, então, com o responsável aqui do Conselho por assistir essas vítimas, e aí vai precisar ser um trabalho articulado, né? Tanto para o juiz definir um novo guardião, que pode ser ou não da família, caso alguém da família se prontifique, ou então definir uma guarda provisória de acolhimento, né? Já que essas crianças realmente elas não podem ficar como estão. Mas uma coisa a gente tem que deixar muito claro aqui. O Conselho Tutelar identificou uma casa muito bem arrumada, disseram para a gente que não tinha um fio de cabelo fora de lugar. Tudo muito bem limpo, muito bem organizado, mas que essa mãe, infelizmente, ela tem altos e baixos com relação ao vício, à dependência, tanto química quanto de álcool. Então, esse momento agora, por exemplo, na noite em que ela saiu de casa deixando essas crianças sozinhas, ela teria tido mais um episódio desses de recaída. né? E aí as crianças ficaram então passando uma noite inteira sozinhas, estavam com fome, elas não têm condições de preparar o próprio alimento. Por sorte, os vizinhos notaram essa situação, deram alimento para essas crianças, e é algo que precisa ser muito bem analisado também, esse histórico. Ele precisa ser muito bem analisado, porque como nós temos aqui um histórico policial, já foi dito que em julho do ano passado, por exemplo, aconteceu a mesma situação, e houve outros episódios também em que polícia ou conselho tutelar precisaram ser acionados para dar segurança para essas crianças. Segurança física, segurança psicológica, alimentar também. Então, tudo isso. Um procedimento vai ser instaurado ainda hoje, nessa segunda-feira, de acordo com o promotor de justiça, para entender como está a guarda dessas crianças, a situação da mãe e cobrar uma proteção integral delas ou, eventualmente, encaminhá-las para uma família acolhedora. Tudo isso a gente vai acompanhar, Rafa, porque é uma situação que já vem de muitos anos. O que a gente acompanhou aqui a Érica falando é que essas crianças, elas têm uma irmã mais velha, hoje com 20 anos. 10 anos atrás, em 2013, quase 11 anos atrás, houve um caso também envolvendo essa mesma criança em uma situação, essa mulher, que hoje é uma mulher, né, envolvendo uma situação de vulnerabilidade também. Tudo isso registrado em boletim de ocorrência, né? A gente não vai entrar nesse mérito da questão, mas é só para a gente contextualizar de que é uma família que vem sendo assistida, vem sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar há muito tempo e que isso precisa dar um andamento judicial, um andamento legal realmente para que fique determinada a segurança dessas meninas, Rafa. Exatamente.
Exatamente. Muito obrigado, Carol, sempre precisa, trazendo tudo, fazendo inúmeros questionamentos para que a pessoa que está lá do outro lado, você, amiga que nos acompanha, entenda a real função do Conselho Tutelar, que o objetivo é proteger as crianças. O objetivo é proteger as crianças e respeitar, evidentemente, a nossa legislação. Em relação ao abandono de incapaz, claro que essa mulher vai continuar respondendo por este crime. Vai sim responder, as autoridades vão questioná-la. Com certeza o doutor Epaminondas Costa, que é o responsável pela vara da infância e da juventude, ele vai fazer questionamentos e vai tentar entender. Poxa, isso já aconteceu tantas e tantas vezes, volta a acontecer. Será que é o melhor realmente para essas crianças ficar sob os cuidados da mãe? Mas entenda, o objetivo principal é dar proteção e atenção a essas crianças que, mesmo estando com a avó, a todo momento queriam voltar com a mãe. Porque durante a semana, normalmente, ela é muito bem tratada, as crianças são muito bem tratadas, muito bem alimentadas, de acordo com os levantamentos que foram feitos. Na escola nunca faltou, chega na escola sempre bonitinhas, arrumadas, limpas. Quando você entra dentro da casa, a casa também está extremamente organizada, mas infelizmente quando chega no fim de semana, essa mulher some e as crianças acabam ficando sozinhas por causa dessas recaídas. E aí outros questionamentos nós precisamos fazer como sociedade, que é, poxa, existe o CAPS para atender usuários dependentes químicos aqui na nossa cidade. E existem tratamentos que são oferecidos para diagnóstico, exames, para acompanhamento, apoio psicológico, psiquiátrico e tudo mais, mas está funcionando? Está resolvendo? Então são questionamentos que são necessários. Porque quando a gente fala de um dependente químico, entende, existe um problema muito grande social e existe um problema muito grande de saúde pública em relação a isso. Tem que ter um tratamento, tem que ter um acompanhamento, mas ao mesmo tempo tem que ter força de vontade por parte do dependente. Ele tem que querer e tem que ser forte. E infelizmente essas recaídas acontecem e colocam em risco tudo e principalmente crianças inocentes, que precisam de amor, precisam de atenção, precisam de carinho. Mas nessa história toda, eu fico aqui muito feliz dos vizinhos, dos moradores do lado, ter percebido o que estava acontecendo, ter dado atenção, ter dado carinho, ter chamado as autoridades, ter oferecido até alimento para essas crianças. Esse olhar atento no que está acontecendo do lado da nossa casa é muito importante e faz a diferença. Pode ter certeza disso. Faz sim.